tenta começar a falar de futebol, né? Porque o Bruno Milhós vai trazer mais detalhes dessa invasão no CT Rei Pelé, centro de treinamentos do Santos Futebol Clube, e daqui a pouco a gente começa a falar mesmo de bola rolando, porque o Santos tem problemas, tenta solucionar os problemas, e sábado já tem clássico contra Palmeiras. Então, Bruno, boa noite pra você. O que você traz pra gente aí desses bastidores da invasão ao CT Rei Pelé? Muito boa noite, Soler, Felipe, para um amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Cara, parece que essa semana pro Santos custa passar, porque esse clássico contra o Palmeiras está no horizonte já faz um tempo e cada dia é uma notícia mais complicada. Hoje o dia amanheceu complicado lá pros lados da Vila Belmiro, com essa invasão no CT Rei Pelé, que apesar de não ter tido casos de violência, ninguém foi preso, não tivemos violência propriamente dita, acaba sendo uma questão muito difícil, porque o Santos também tem muitos jogadores jovens que passam por isso pela primeira vez na carreira, mesmo que isso seja muito comum no futebol brasileiro, não é um caso, lógico, exclusivo do Santos, como a gente bem sabe. A gente sabe que foi um papo principalmente direcionado ao Andrés Rueda, pedindo contratações, e claro que com o slogan contrate ou renuncie. Isso vem no momento em que já existe uma pressão interna nos bastidores do Santos pela renúncia do Andrés Rueda, inclusive por parte do conselho da equipe santista, e que a gente sabe que está alinhado, né? Alguns membros desse conselho, alguns conselheiros do Peixe, com a maior torcida do Santos, que foi a pioneira não, né? Foi a responsável por essa invasão de hoje. E a gente teve aí, como você trouxe, né, Soler, um dos focos das críticas foi o Ângelo, cara, um moleque de 18 anos, que não é a primeira vez que ele tem discussão com o torcedor, né? A gente lembra na Vila Belmiro quando ele saiu batendo boca com o torcedor quando foi substituído. Vem sendo um alvo frequente, um moleque de 18 anos que surgiu muito bem no Santos, mas não conseguiu se firmar, corresponder às expectativas, e agora foi novamente alvo lá dentro do CT e saiu abalado, lógico, um moleque de 18 anos passar por essa pressão, apesar, como eu disse, de não ter violência propriamente dita. A pressão é muito em cima do Rueda. A gente sabe também que o Falcão, o Odair Hellmann conversaram com o restante dos torcedores que invadiram o CT mais cedo, mas claro que sobrou também para os jogadores. E como você falou, a gente estava aqui na expectativa essa semana, ainda mais com o fechamento da janela europeia, do Ângelo ser negociado para o futebol europeu, que acabou não acontecendo. E agora a gente tem informação do Vene Casagrande de que o Flamengo tem interesse no atacante do Santos, 18 anos, e aí parece que o cenário tá desenhado para uma transferência, né? A gente não tem ainda essa confirmação, parece que a proposta é abaixo do que o Santos espera pelo atacante muito jovem, de muito potencial, mas com esse cenário, uma invasão, uma pressão, a gente não sabe o que esperar, até em relação ao contrato do Lucas Lima, né, que é uma coisa que está acertada, a expectativa até é que seja anunciado hoje o acerto do contrato de produtividade com o Lucas Lima, mas a gente nunca sabe, né, vai que o jogador pode dar para trás, ainda com esse cenário de invasão. O que eu não vi nenhuma manifestação contra a contratação do Lucas Lima, da torcida. Teve também? Teve. Sim. Então também tem isso, Também tem isso. Em relação ao Ângelo, eu tava até pesquisando sobre, ele tem uma multa contratual para tirar o Ângelo para times da Europa de 60 milhões de euros, né? A multa para tirar o Ângelo para times da Europa. E pro Brasil, se eu não me engano, era mais de 200 milhões de reais pro Brasil. É claro que isso era multa contratual, né? O Flamengo não vai oferecer isso. O Nottingham tinha oferecido algo em torno de 100 milhões, mas dividido, né? Isso. Em várias prestações e tal. Sei lá, acho que vai perder dinheiro se vender pro Flamengo por qualquer coisa. Não, Soler? Vai. Era melhor já ter aceitado essa proposta de empréstimo do Nottingham Forest pelo Ângelo, aí pega uma moeda agora, no meio do ano pega mais dinheiro, porque se vender pro Flamengo, o Flamengo acho que... não é que eu acho, não. O Flamengo não vai dar 17 milhões de euros pelo Ângelo agora, né? São 100 milhões de reais, o Flamengo não vai pagar mais do que pagou para trazer o Gerson de volta para um atacante que já em mais de 100 jogos só marcou 3 gols, né? Apesar de só ter 18 anos de idade, ainda é expectativa que ele possa ter um grande crescimento, se transformar realmente nessa joia como pintou, mas por enquanto o Ângelo muito aquém, muito abaixo de todas as expectativas que foram criadas em cima dele. Um jogador com pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências e que até agora não virou esse raio aí que todo mundo tava esperando lá na Vila Belmiro. E ainda a gente tem que considerar, né, Soler, que é um ativo, apesar de tudo isso, é um ativo do clube. Sim. O Santos que precisa muito se reestruturar financeiramente.
E essa desvalorização do atleta com protestos não ajuda a vender, então abaixar o valor é até compreensível nesse momento, a proposta do Flamengo ser um pouco abaixo do que o Santos esperava. E sobre o Lucas Lima, Melo, a pressão na verdade é mais no sentido de que ele não vai ter vida fácil no Santos. Logo dá o recado à torcida de que o Lucas Lima, a saída do Santos pro Palmeiras não vai ser esquecida e que ele vai chegar sob pressão como qualquer jogador chegaria, né? Que ele não tem lastro aqui no Peixe como já teve em outras situações. Então acho que esse é o recado que a torcida passa. É interessante que a gente não teve muita pressão em cima do Odair Helma, até porque nem faz muito sentido, né, a gente colocar a culpa nas costas do Odair, e muito em cima do Rueda, que é pressionado para contratar. E parece que a situação vai se complicando porque o campeonato passa e o Santos agora precisando mais de reforços, porque como a gente já pode adiantar aqui, o Soteldo é desfalque por pelo menos 2 meses, a gente pode esperar, porque a situação no ombro dele foi mais grave do que se esperava. A porrada acabou deslocando um tendão do músculo do peitoral esquerdo dele. Então isso vai se alastrar por um tempo, ele vai fazer cirurgia nesse sábado lá no Albert Einstein. E... Ixi, vai demorar então. Vai demorar, cerca de 2 meses pra ele voltar, então, o lógico, Santos, é desfalque sem o Soteldo, é um time... Quer dizer, com o Soteldo já é um time difícil, ruim, né? Sem o Soteldo, então... Pelo amor de Deus. Eu tava até, inclusive, Bruno, meio que projetando já, o próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras, e eu tava meio que projetando esse time do Santos contra o Palmeiras. Não vai ter o Soteldo, né? O Carabarral também é dúvida, né, pra partida. O Carabarral é desfalque. A gente pode considerar como desfalque. Ele sentiu um desconforto durante o treino hoje. O argentino passou por exames e agora tem uma lesão muscular no reto do fêmur da coxa direita. Então tá fora por um bom tempo. Tá fora. Por um bom tempo também. Rodrigo Fernandes também. Rodrigo Fernandes também com problemas musculares. Não jogou o último jogo. O Maicon, que a gente tava como lesão, ainda tem uma expectativa, mas é muito difícil que ele volte. Mas aí é zagueiro, tem o Bauerman ali, enfim, Isso. acho que não perde muito. Agora, o Felipe Jonathan com uma pubalgia, né? Pubalgia, tá fora também. Quer dizer, se a gente projetar esse Santos, quem que o Santos tem pra colocar no meio? Na zaga tudo bem, vai lá com o goleiro o João Paulo, na direita o Natan ou o João Lucas, na zaga... Vai Dodi, Sandri e Zanocelo no meio. Dodi, Sandri e Zanocelo. Esse é o meio... O Zanocelo jogou alguma partida? Acho que nenhuma nesse ano. Nenhuma nessa temporada, o Zanocelo. Achei que foi um erro ter comprado ele, né? Depois da reta final do ano passado, que já assumiu, aí vai lá e come. E aí... Jogador comum também pra fazer um investimento. Quer dizer, não tem um meia ali de armação. O Soteldo nem é esse meia de armação, mas estava jogando ali. Na frente, você vai ter quem? O Mendonça, o Marcos Leonardo e vai ter que usar o Ângelo. Ou o Lucas Braga, ou o Lucas Barbosa. Isso. É um time muito fraco pra pegar o Palmeiras. Lucas Lima. Então, mas será que ele já chega pra jogar agora no Clássico? A gente não pode duvidar disso, né? E, cara, ele tava treinando na Portuguesa Santista, então deve estar um pouco abaixo fisicamente, lógico, até pela idade avançada. A gente espera um anúncio até hoje, e aí com a documentação, não é descartada a reestreia dele nesse sábado contra o Palmeiras. Ele tá